Olá, bem-vindos ao módulo de valoração ambiental de serviço de ecossistema. Eu sou o Rui Barreira e irei acompanhar-vos ao longo destas sessões. O objetivo destes módulos formativos são fornecer conhecimento básico sobre a identificação, caracterização e valoração de serviço de ecossistema e, por outro lado, fornecer conhecimento geral sobre as ferramentas para a criação de projetos de remuneração de serviço de ecossistema. Pretende-se assim contribuir para que os agentes no terreno possam desenhar projetos de remuneração de serviço de ecossistema com recurso a fundos públicos e privados. Antes de mergulharmos nas temáticas deste módulo, ficam aqui algumas questões que pretendemos ver respondidas no final deste módulo. Em primeiro lugar, o que são os serviços de ecossistema? Qual é a relação dos serviços de ecossistema com a economia rural? Quais são os serviços dos ecossistemas associados aos setores florestal e agrícola? E qual é a associação dos serviços de ecossistema com os ganhos ou perdas do bem-estar humano? Importa, em primeiro lugar, perceber como funciona um serviço económico típico para depois podermos comparar com os serviços de ecossistema. Em primeiro lugar, há um agente económico que será o fornecedor de serviço. Por exemplo, um produtor de azeite, um produtor de vinho ou um produtor de madeira, entre todos os exemplos. Estes, obviamente, utilizam diversos fatores de produção de bens agrícolas durante a sua produção, seja na extração, na comercialização, etc. Tudo agregado, isto vai traduzir-se na formação de um custo para os produtos, o que permitirá fornecer bens aos clientes em procura de bem-estar proporcionado pelo acesso a estes bens básicos. Passado isto, então, o que são os serviços de ecossistema? Os serviços de ecossistema foram definidos em 2005 pelo Millennium Ecosystem Assessment, publicado, como os benefícios que as populações humanas obtêm dos ecossistemas. É importante ressalvar que estes serviços são essenciais para o bem-estar humano e para a sustentabilidade dos ecossistemas, motivo pelo qual a sua conservação e gestão adequada é fundamental. Estes benefícios podem incluir bens materiais e ou serviços imateriais. Mas apesar da sua importância para as pessoas, muitos foram tomados como garantidos no passado, sendo vistos como livres e infinitos. Especificamente os plásticos florestais, por exemplo, além dos produtos mais óbvios como a madeira, a cortiça, os frutos e as sementes, também contribuem para reduzir a poluição do ar, retendo partículas e poeiras, e para a purificação da água, para a captura e o armazenamento de carbono e, além disso, reduzem a possibilidade de cheias e influenciam a precipitação tanto a nível local como regional. Além disso, são também um espaço de lazer e recreio e melhoram a qualidade estética da paisagem. Este segundo grupo de serviços que falámos, os serviços de ecossistema, no entanto, são bens sem mercado. Mas sendo bens fundamentais para o bem-estar humano, a sua valoração torna-se fundamental. Primeiro porque o conhecimento do seu real valor permite considerá-lo na tomada de decisão económica e política. De uma forma muito simplista, destruir uma floresta para abrir uma mina tem um custo ambiental e social para as pessoas que habitam uma região que pode ser comparado com os benefícios económicos decorrentes da exploração do minério, da criação do emprego, do pagamento de impostos, etc. O conhecimento do seu valor permite eliminar falhas de mercado e compensar aqueles que, prestando serviços fundamentais para a humanidade, são muitas vezes penalizados economicamente por não oferecerem tantos bens como o mercado. Voltando ao tema central deste projeto, será que a prevenção do risco de incêndio é um serviço de ecossistema? Sim. E primeiro, porque flui diretamente do ecossistema para os beneficiários, os seres humanos. E o nível de serviço depende basicamente do estado do ecossistema, isto é, quanto melhor for gerido um espaço florestal, menor é o risco de incêndio, maior é a provisão de serviço de ecossistema. O facto da prevenção aumentar a provisão de múltiplos serviços de ecossistema permite reforçar a afirmação de que a redução do risco de incêndio deve ser considerada por si só um serviço do ecossistema. E então, de que é que dependem os serviços do ecossistema? Em primeiro lugar, dependem da forma como gerimos um ecossistema. Por exemplo, o corte de árvore, a redução de densidades, a gestão de matos, etc. Tudo isto vai traduzir-se no estado do ecossistema. Por exemplo, o ecossistema ou a floresta pode estar desflorestada, pode estar degradada, pode estar invadida por matos ou por outras espécies invasores. Conduzindo para o nível da provisão de serviço de ecossistema, a prevenção do risco de incêndios, a prevenção de cheias e inundações rápidas, regulação do ciclo de nutrientes e proteção do solo, entre outros. O que se vai traduzir, como já devem ter percebido, num aumento do bem-estar humano. Fica claro que a proteção dos ecossistemas tem um impacto elevado no bem-estar humano. E a seguir vamos perceber ainda melhor porquê. Passamos assim para a categoria de serviços dos ecossistemas.
O Millennium Ecosystem Assessment, já referido anteriormente, define 4 categorias para os serviços dos ecossistemas: suporte, aprovisionamento, regulação e culturais recreio. Suporte são aqueles que servem como base a tudo. Aprovisionamento inclui o alimento, a madeira, a resina, por exemplo. Regulação são aqueles responsáveis pela regulação dos processos naturais, como o ciclo da água, o ciclo do carbono, a purificação do ar, entre outros. Culturais e de recreio compõem-se das experiências e atividades recreativas que decorrem da contemplação de uma paisagem ou do usufruto de uma praia, por exemplo. Em maior detalhe, esta imagem permite, de uma forma visual, perceber alguns dos serviços que se inserem em cada uma das categorias que foram elencadas no slide anterior. Começando pelo mais óbvio, o aprovisionamento, onde se incluem os alimentos, todo tipo de matérias-primas, a madeira, a fibra, as resinas, combustíveis, etc., recursos médicos, como por exemplo plantas com benefícios medicinais, e água doce para o consumo humano. Os serviços de aprovisionamento, na generalidade, são a categoria onde se incluem os bens com o mercado. Continuando no sentido do ponteiro dos relógios, os serviços de regulação incluem a regulação da qualidade do ar, a regulação do clima, a regulação do ciclo hídrico, a regulação da erosão, a purificação da água e o tratamento de resíduos, a regulação de doenças e pragas, a polinização e a moderação de eventos extremos, onde se inclui naturalmente a prevenção e a redução do risco de incêndios e a redução do risco de cheias, por exemplo. Os serviços de suporte, às vezes designados por serviços básicos pela sua importância para a sustentação da vida, incluem a formação do solo, a fotossíntese e o ciclo dos nutrientes. Por fim, os serviços culturais fornecem-nos saúde mental e física, dão-nos espaços para recreio, fruição e turismo, valores estéticos e valores espirituais e religiosos. Mas qual é a relação entre a ecologia e a economia? O Millennium Ecosystem Assessment tentou estabelecer a ligação da ecologia e dos serviços de ecossistemas com os componentes do bem-estar humano, tendo por base o modelo da economia do bem-estar que beneficia as pessoas e o planeta e que garante dignidade e a justiça. Assim, do lado esquerdo da imagem, temos os serviços de ecossistema, os serviços de suporte e básicos, fundamentais para os serviços de aprovisionamento, regulação e culturais. Do lado direito temos os componentes do bem-estar humano, a segurança, os materiais básicos para a qualidade de vida, a saúde e as boas relações sociais, que em conjunto possibilitam a liberdade de escolha e de ação. A largura das setas mostra a intensidade das relações e a cor o potencial de mediação dos fatores socioeconómicos. Analisando em detalhe, o aprovisionamento tem uma ligação muito forte com a saúde, mas menos relevante com as boas relações sociais. Isto é, o alimento e a água são fundamentais para nos alimentarmos e para termos força, mas as relações sociais, o respeito mútuo, etc., são menos dependentes do aprovisionamento. Os serviços de regulação têm uma relação muito forte com a segurança, em particular se pensarmos no impacto das cheias rápidas e dos incêndios rurais podem ter em comunidades e em pessoas, e também têm uma relação muito forte com os materiais básicos para uma boa vida, o abrigo, o alimento e os bens materiais, e com a saúde, seja pela polinização, seja pela regulação do ciclo hídrico ou pela purificação do ar. Os serviços culturais têm maior importância nas componentes de saúde e de boas relações sociais. Outra forma de olhar para esta relação entre ecologia e economia foi descrita mais recentemente e representada pelo diagrama em cascata aqui ao meu lado. Os ecossistemas têm serviços de suporte ou intermediários. Um habitat tem uma função de reduzir a velocidade de passagem da água, por exemplo, que por sua vez irão originar um serviço final que gera um benefício imediato. Por exemplo, a proteção contra as inundações rápidas, o fornecimento de madeira. Por sua vez, o sistema social e económico recebe um benefício, uma contribuição para o bem-estar, ao qual é atribuído um valor, seja a disponibilidade dos cidadãos a pagar por mais proteção de espaços florestais, ou por aumentar os espaços florestais, ou por produtos de madeira que utilizamos com várias finalidades. Aqui introduzimos pela primeira vez a valoração e a definição de valor, que é fundamental para a ação política e para a remuneração dos serviços de ecossistema. A análise desta cascata permite ligar a estrutura biofísica existente ao valor da natureza como resultado da sua função do serviço prestado ao ser humano e aos benefícios que daí retiramos. Para terminar, vamos voltar às questões iniciais. O que são serviços de ecossistema? De uma forma simples, são os benefícios que as populações humanas obtêm dos ecossistemas e que contribuem para o seu bem-estar. E qual é a relação dos serviços de ecossistema com a economia rural? A economia rural centra-se no provimento de vários serviços de ecossistemas. No entanto, nem todos têm mercados e muitos deles são tomados como garantidos. Quais são os serviços de ecossistema associados aos setores florestal e agrícola? Desde o aprovisionamento de alimento, madeira, etc., até à regulação do ciclo hídrico, à fruição cultural das paisagens florestais,
Quase todos os serviços que vimos anteriormente têm uma ligação mais ou menos intensa com a floresta e a agricultura. E qual é a associação dos serviços de ecossistema com os ganhos ou perdas de bem-estar humano? Os benefícios humanos que decorrem da provisão dos serviços de ecossistema variam muito em função da qualidade dos serviços prestados. Existe uma ligação direta entre os componentes do bem-estar humano e os serviços de ecossistemas, sejam os produtos e bens que retiramos da natureza, seja a segurança que se obtém da regulação do ciclo hídrico por esta reduzir o risco de inundações rápidas. Obrigado e vemo-nos no próximo vídeo.